Oi, gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua, uma das facetas desse canal, e hoje eu vim aqui para mais um Entre Mitos e Realidades. E hoje a gente vai conhecer a história desse bonitinho aqui, que eu não vou saber falar nem o nome da função dele, mas ele é um inspetor secreto real, muito menos do nome do pobre coitado. E sobre focos, não estamos tendo focos. Eu não sei como é que o foco dessa câmera funciona, porque às vezes simplesmente troca e às vezes simplesmente não. E é isso aí. Ficamos sem foco hoje. Muito parecido com a minha cabeça. Mas enfim. Começa-se a história contando a respeito desse moço, que era um rapaz muito estudioso, muito dedicado, que já no ápice dos estudos resolve sair para tomar um ar. E enquanto isso, ele acaba cruzando com uma moça e ele fica encantado por ela e pede para casar com ela, ela recusa ele. Então, muito esperto que ele é para resolver esse problema, vai e pede a mão para a mãe da moça, que acaba aceitando. Então, os dois casam naquele dia. Um negócio assim bem suave, bem sutil. Que bom que eles tiveram tempo de se conhecer e de se conversar, né? E com o passar do tempo, o pai desse mocinho foi transferido para outra cidade. E ele tinha que ir junto do pai. Só que ele não tinha como levar a esposa. Então a esposa deu um anel para ele, como símbolo da fidelidade dela, e falou que esperaria até ele ter condições de conseguir levar ela junto. Ele se mudou para esse novo estado e continuou estudando muito até que ele conseguiu passar na prova para ser um inspetor real, né? E trabalhar para o rei, para o imperador, para o governante daquele tempo. E esse inspetor real secreto, eles se disfarçavam, né? Geralmente como pessoas em situação de vida econômica bem frágil. E eles acompanhavam, né, juízes, promotores, tipo os prefeitos da cidade, para tentar encontrar pessoas corruptas, né? E assim que eles encontrassem, eles mesmos tinham o direito de julgar e punir. Então eles podiam tanto condenar como já aplicar com a sentença. Acho que é essa palavra, né? Aplicar a punição. E, enfim, ele estava fazendo esse trabalho até que ele conseguiu voltar para a cidade dele para buscar a moça. Só que chegando lá, ele descobriu que tinha um novo governante no pedaço que correto, assim, uma pessoa muito ética, que ele inclusive meio que tinha sequestrado a moça e mantinha ela em condições precárias porque ela não queria se deitar com ele, né? Ela falou, sou casada, não vou fazer isso com o senhor. E ele, tipo, então você vai ficar ali no cantinho. Ele, o inspetor invade a festa, né, que o cara tava dando, fala um poema sático, que não saberemos qual é, e se apresenta já aplicando a punição e a sentença pro cara. Aí, quando a esposa dele é libertada, ele percebe que a mulher não reconhece ele e pergunta se a mulher não queria ficar com ele. Então, ela fala, tipo, não, eu sou casada. Tá maluco, cara? Não te quero. Então, ele pega o anel que ela tinha dado e mostra pra ela. Daí ela fica feliz e os dois finalmente vão viver juntos. E era uma profissão muito difícil, tá? Existem muitas histórias a respeito desses inspetores reais secretos. Eles realmente viviam em condições bem precárias, né? Eu encontrei algumas fontes que dizem que não se disfarçavam porque queria,
Muitas dessas operações saíam do próprio bolso dos inspetores, eles não recebiam nenhum tipo de amparo financeiro, além de serem caçados, né, pelas pessoas corruptas. Então, assim, não era um negócio muito fácil escolher isso como profissão de vida, assim, né? Era um negócio que atrapalhava a expectativa de vida da pessoa. Mas é muito interessante essa coisa dessa lealdade, né? Desse servir, de lutar pelo que é certo, pelo que é justo, de estar à frente, né? Eram pessoas que tinham muito poder, querendo ou não, porque eles não podiam identificar, coletar as evidências, julgar e já punir. Tipo, eles eram o processo, eles eram a lei, eles eram, entendeu? Tudo. E como muitos morreram, né, durante esse processo, justamente por não serem corrompidos, por justamente se manterem leal ao líder daquela dinastia no período que eles existiram. Posso até deixar algumas informações a respeito disso nos comentários. É lá da região da Coreia. E, enfim, existem muitas histórias, existem muitos deles que são vistos como heróis realmente até hoje, que fizeram grandes serviços em nome da verdade, em nome da justiça, em nome do líder da dinastia daquela época. E, enfim, não só, né, a lealdade dele na história, mas também como a lealdade dela, porque ele foi embora, não se cita quanto tempo eles ficaram afastados, então ela não tinha informações dele, mas foi tempo suficiente para ela não reconhecer o marido dela, né? Então, assim, eu acho que tanto as missões podem ter mexido muito com a aparência dele, e também o tempo e a distância, né? Então, se manter esperando por algo que você não tem certeza se vai voltar para você. É difícil, né? Exige essa fé, exige essa esperança, exige esse sentimento de lealdade, de integridade muito forte, né? É um voto de confiança, não só para o outro, mas com você também. Porque, enfim, anos passam, pessoas mudam, histórias mudam, vida muda, você muda, tudo muda. Então, é difícil fazer uma promessa dessa magnitude, manter uma promessa dessa magnitude. Então, essa questão da palavra, ela é muito forte. Ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem aplicada, junto com esse sentimento de responsabilidade, de você assumir um manto dessa magnitude, uma função dessa magnitude, né? Então, é um mito que fala sobre a gente olhar para essas questões com quem que a gente se envolve, o quanto que a gente se envolve, o que a gente aceita como certo, como errado. Muitas vezes nós somos esses inspetores secretos, né? A gente vê situações, a gente vê meias conversas, a gente vê meias atitudes, a gente vê um pedacinho da coisa, e quantas vezes já não se aplica uma sentença e um julgamento em cima disso, né? Essa questão do cancelamento que é tão forte hoje em dia, a pessoa não pode falar um A fora das expectativas, que a pessoa é massacrada, a pessoa é mal interpretada, né? Que essa questão da interpretação também é algo muito forte, algo muito pessoal. Então, a gente tem sim responsabilidade naquilo que a gente fala, a gente deve se esforçar para se fazer o mais bem entendido possível, né? Para expressar muito claramente aquela mensagem que a gente quer passar, porque a gente tem controle naquilo que fala, mas não tem controle naquilo que o outro recebe.
Então, às vezes, você tá ali de boa falando uma coisa que para você é verdade, para você faz sentido, para você é tranquilo, é fácil falar sobre isso. Mas para a pessoa que está recebendo para as experiências que aquela pessoa passou, para as coisas que aquela pessoa viveu, como é que essa sua palavra impacta nisso? E também como é que a pessoa recebe isso e a ideia que ela já tem de você. Porque o julgamento não dá de fugir dele. A gente julga tudo e todo mundo a todo tempo. É praticamente impossível a gente não criar uma opinião já nessa primeira vista, nessa primeira vez que a gente ouve algo, né? O que a gente pode fazer e trabalhar é para não levar essa primeira impressão, esse primeiro julgamento como a verdade absoluta. Então, às vezes a gente tem uma impressão de uma pessoa e já leva que aquela pessoa é aquele momento toda a vida dela. Não vai mudar, ela é assim, é isso, é aquilo, é aquele outro. Mas conforme a gente vai conhecendo, se nós estamos abertos a ver outras facetas, a ver outras partes, a gente muda essa perspectiva do julgamento. A gente vê, ok, aquele momento não foi o melhor momento da pessoa, né? Ainda bem. Já pensou se tivesse sido? Mas quantas vezes a gente não se dá espaço a conhecer realmente alguém, a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, porque a gente já veste, né, essa armadura do eu já tenho a minha verdade a respeito disso. E a gente se priva de trocas, a gente se priva de experiências, a gente se priva de novos olhares, porque para a gente já tem a minha verdade basta. Às vezes sim, às vezes você vai dar o seu tempo para a pessoa e vai ouvir um monte de abobrinha. Acontece. Mas quantas coisas boas não vêm de trocas assim também? Então, acho que esse mito, assim, a parte que mais me pega nele é essa responsabilidade do julgamento. Você coloca toda essa carga de decidir o futuro de alguém, as consequências da vida de alguém, em cima de uma única pessoa. Então, é você estar muito certo dos seus valores, é você estar muito certo da sua verdade, é você estar muito aberto para ver o que precisa ser visto, né, de uma maneira imparcial e não ver os olhos através da sua verdade, através do que você acha certo. Então, tem coisas sim que são abomináveis. De novo, não estamos aqui falando de coisas horrendas. Eu ia usar uma outra palavra, mas eu esqueci a hediondas e horrendas. Hediondas. Né? Tem coisas que são criminosas e isso é criminoso, entendeu? Mas quantos julgamentos que a gente não acha que são inocentes, né? Que a gente faz parecer que são inocentes, mas que pesam para o outro. É um ponto a se pensar muito forte, muito com muita atenção, com muita parcimônia, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo quer falar e ninguém quer se ouvir. Ninguém quer parar para ouvir. Ninguém realmente para escutar o que o outro está dizendo, para digerir o que o outro está dizendo. Quantas vezes a gente não tem uma escuta reativa, né? Então, eu e o Lô Púrpura até falamos disso lá no Instagram. Tem um Lapidando Esmeralda Interior sobre esse tema, né? Se você sabe a diferença de ouvir e escutar e de como as nossas emoções atrapalham nesse processo. Por isso, né, a justiça, essa coisa da imparcialidade, de você olhar realmente para aquilo, sair um pouquinho de você, do seu mundo, do seu umbigo e perceber o que tem para além disso. É muito importante, é uma coisa que a gente tem que trabalhar e desenvolver muito internamente. Porque somos todos inspetores secretos, né? E estamos sendo vigiados o tempo inteiro.
Então, como que a sua verdade impacta nas outras pessoas, como a sua postura impacta nas outras pessoas, como o seu julgamento impacta nas outras pessoas, na sua forma de se relacionar. Será que as pessoas não têm o direito de cometer alguns deslizes, de errar? Que a gente erra, todo mundo erra, né? E, de novo, errar. Não estamos falando de desvio de caráter, de más intenções, de coisas hediondas, por favor. Mas é um ponto importante a se prestar atenção cada vez mais, né? Para manter as coisas alinhadas o mais possível internamente. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer desse mito. Eu fico olhando aqui para baixo, que eu tô olhando para a carta, tá, gente? Pessoa doida fica. Então, acho que é isso para hoje. Espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem. A câmera realmente não tá afim de focar na carta. Antes eu aproximei assim as outras e deu certo. Essa aqui não. É sobre isso. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima.